vamos aqui apresentar o corte, o abridor de embalagem, plásticas e sachê, falando um pouco aí sobre a segurança pública. O Jornal do SBT está no ar com uma ideia simples: o abridor de embalagens. Você pode ter se perguntado, uma simples tesoura não resolveria o problema? Quando você já está com uma das mãos ocupadas, a situação fica bem mais complicada. Um vendedor brasileiro teve a ideia de criar um abridor para molhos de lanchonete. Pode parecer uma bobagem, mas a novidade foi patenteada em vários países e eleita nos Estados Unidos a melhor invenção das Américas. Está no mercado o abridor de sachês. No Brasil, a maioria dos inventos atende às necessidades do cotidiano. A dificuldade para abrir certas embalagens, por exemplo, virou uma grande oportunidade de negócio para o empresário do Rio de Janeiro. O empresário Leopoldo Almeida teve uma ideia que economiza tempo e paciência. Quem é que nunca tentou abrir sem o menor sucesso aqueles sachês de ketchup, mostarda? É mole? Sempre difícil. Leonardo inventou o abridor de sachês que faz isso sem esforço e sem sujeira. Ele vai mostrar essa invenção. Você certamente já presenciou esta cena. O sujeito senta para comer um sanduíche faminto e quando vai abrir o sachê de ketchup, lambuzado. Da imagem corriqueira surge um produto. Conheça o abridor. Quando a pessoa vai a um restaurante ou simplesmente vai fazer um lanche e na hora de usar o ketchup ou maionese não consegue abrir o sachê, essa dificuldade pode estar com os dias contados em Cachoeiro. Entra em vigor no mês que vem uma lei que obriga os comerciantes a facilitar a vida dos consumidores na hora de abrir a embalagem. Veja na reportagem de Tarcísio Oliveira. Quem não gosta de comer um salgado com ketchup ou maionese? Mas abrir o sachê nem sempre é uma tarefa fácil. Para evitar esse pequeno transtorno, em Cachoeiro foi criada essa lei que obriga os estabelecimentos a disponibilizarem lâmina de corte ou tesoura sem ponta para abrir os sachês. Por muitas vezes, a gente chega numa pizzaria, num restaurante, você está vendo a pessoa levar a boca para cortar. Não consegue, joga no mesmo lugar que estava. Vem você depois, panha, o que vai acontecer? Se essa pessoa tem algum problema. A fiscalização vai ficar a cargo da prefeitura. A fiscalização vai ser feita pela vigilância sanitária nas suas ações de rotina. Primeiramente, ela vai notificar os estabelecimentos para que se adequem a essa nova legislação. Vai dar um prazo de 30 dias para que eles se adequem. E depois desse prazo, vamos em loco verificar se está sendo cumprida. Mais de 500 estabelecimentos em Cachoeiro deverão se adequar, entre restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência. Eles têm até o dia 1º de setembro, quando a lei passa a valer. A multa para quem desrespeitar é de pouco mais de R$600. The innovative new product that takes the mess and frustration out of opening packets and bags. Slide and Slice works great in the kitchen, the bath, the car, or at the office. Just mount it, then slide and slice. For kids with their snacks to people with limited mobility, Slide and Slice lets anyone safely and easily open packets and bags, and cleanup is a breeze. Simply remove the front, wipe out the tray, and place the cutter in the dishwasher. Bom, como nós vimos aqui, o vídeo fala por si só o que o produto faz e a abrangência que a gente teve nacionalmente e internacionalmente, inclusive com um vídeo que foi veiculado nos Estados Unidos no lançamento do produto lá nas terras americanas. Vamos falar agora detalhadamente um pouco mais sobre os nossos produtos. Nós temos um primeiro modelo, que a gente chama ele de corte clássico, por ter sido o primeiro modelo a ter sido lançado. Ele tem uma fita dupla face de alta resistência da 3M,
Todos os cantos são arredondados, não permitindo que sujeira se acumule ali dentro. Essa parte amarela, onde tem o refil, ela é removível para facilitar a limpeza. E tem uma área ali de impressão para alguma propaganda de 40 por 15 milímetros. Aqui é o refil para reposição. Isso quer dizer que quando essa lâmina não estiver mais cortando, o comerciante pode comprar simplesmente essa parte, prolongando o investimento dele e facilitando muito a limpeza, né? Essa lâmina, ela é importada dos Estados Unidos, ela tem uma durabilidade enorme, né? E uma eficiência de corte muito boa. A solda eletrônica é um processo que tem de colagem das duas partes plásticas, onde se derrete ali dentro, não permitindo que a lâmina venha soltar. Ela corta em mais de 2.000 sachês, isso pelo menos é um número que eu cortaria até mais. E no uso domiciliar funciona super bem, cortando inclusive o Tetra Pak, que é aquelas caixinhas que tem de leite, de creme de leite, de massa de tomate e outros. Nós temos um modelo de mesa, que é o triangular, ela não precisa de nenhum lugar para fixar e ela funciona muito bem como brinde, né? Os lugares podem entregar isso na compra de produtos e daí por diante. Ela tem o mesmo processo, que é possível trocar somente o refil quando a lâmina não estiver mais cortando. Recentemente lançamos o corte-pote, que é um porta-sachê, que tem também o nosso abridor. Ele tem divisórias inteligentes, que o que muda é que as divisórias são de acordo com os itens ali dentro. Então, por exemplo, o sal é um pouco mais alto, porque o pacotinho de sal ele é menor, já o açúcar ele é um pouco mais fundo. As divisórias entre os sachês é de uma maneira que, mesmo contendo um só sachê, ele não fique no fundo do pote, né? Quer dizer, sempre a ponta do sachê vai estar aparecendo. Ele é empilhável, o que permite que durante a noite não passe nenhum inseto, barata, nem nada disso por cima. Ele tem um espaço para canudo, que a gente chama de canudo de conveniência, porque hoje em dia, como o canudo ele é embalado individualmente, o comerciante entrega um canudo. Esse espaço que a gente tem serve para que coloque ali uns 3 ou 4 canudos, caso seja necessário na mesa, já está ali à mão. Ele necessita de muito pouco espaço para armazenagem por ele ser empilhável. E também tem o mesmo característica do corte clássico, que todos os cantos são arredondados, todas as áreas são acessíveis para limpeza. Aqui é um sistema modular, onde nós estamos lançando um porta-guardanapo, que ele vai debaixo do nosso porta-sachê, economizando, otimizando o espaço que tem em cima da mesa. Aqui tem uma visão dele de como é internamente, a gente consegue perceber. Já ele aqui, um empilhado um em cima do outro, para entender como é que é a armazenagem dele. A gente não precisa tirar os sachês para poder guardar esse pote. Nós fomos considerados a melhor invenção das Américas no ano de 2010. Esse produto é o único produto brasileiro a receber esse tipo de premiação. Criamos uma oportunidade na época quando ele já estava no mercado. Fizemos um estudo na UFRJ para entender se nosso produto poderia promover uma contaminação cruzada, algum problema na utilização dele. E nesse estudo, eles fizeram uma análise na parte externa do sachê, o que gerou uma outra veiculação nacional, que é um problema seríssimo que foi veiculado no jornal Hoje, no fim do ano de 2011. Aí é que mora o perigo. O Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Universidade Federal do Rio de Janeiro recolheu embalagens em balcões de bares e lanchonetes e o resultado foi assustador. Das 250 amostras de molhos como ketchup, mostarda e maionese analisadas, mais de 82% estavam contaminadas por bactérias. Mais de 70% continham fungos e em 10% havia coliformes fecais. Os pesquisadores identificaram que o problema está na armazenagem dos saquinhos. Em locais abertos, eles estão sujeitos à ação de insetos como moscas e baratas, e à noite, até de ratos.
E toda essa sujeira é ingerida quando a gente abre o produto de maneira errada. Acaba que esse é um problema seríssimo, que assombra todo mundo, é uma ameaça invisível, e com o nosso produto a gente consegue evitar. Os pontos fortes do produto é que o usuário utiliza apenas uma das mãos para abrir, né? Ele tem o mesmo conforto que a ultrapassada bisnaga. Quer dizer, o usuário, enquanto ele está segurando o sanduíche com uma mão, na outra ele consegue abrir o sachê. Ele é um produto muito seguro. Nessa mesma pesquisa que fizemos na UFRJ, foi comprovado que não há qualquer risco de contaminação cruzada e apenas a lâmina pode ser trocada, né? A gente tem um sistema de refil, que é um excelente negócio na renovação da lâmina e permitindo também com ele uma ótima margem de contribuição, né? Ele tem uma margem boa aí de lucro. Não só sachês, mas conseguimos abrir ração, sucos instantâneos, arroz, até mesmo hoje sabão líquido a gente consegue abrir se tiver nessa embalagem plástica. Temos patente requerida não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos, no México, sendo que no México ela já foi deferida, Canadá, China e Europa. Tivemos uma grande repercussão na mídia, hoje o Brasil inteiro conhece o nosso produto, além dos produtos dos programas que nós vimos que foram vinculados em rede nacional, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, o Jornal do SBT, o programa Sem Censura. Tivemos também matéria de vários colunistas, como a Flávia Oliveira no Globo, no Valor Econômico, o Globo, o Jornal do Brasil, Estado de São Paulo. Somos uma referência como busca no Google. Quando a gente começa a escrever abridor de sachê, já é sugerida a nossa marca. Blogs específicos do Dia e do UOL e alguns blogs internacionais onde nós saímos. Eu vou finalizar aqui com uma reflexão, que é o exemplo do abridor de latas. O abridor de latas foi inventado quase 50 anos depois da lata. Quer dizer, uma geração inteira não conseguiu abrir aquela latinha de uma forma confortável e segura. Num primeiro momento, esse processo foi inventado na França, mas na época da Guerra Civil Americana foi levado para a guerra, né? Onde os soldados abriam com baioneta, depois foi para a residência, as pessoas abriam a lata era com uma talhadeira e com martelo, depois diminuíram a espessura do aço, abriram com faca, mas o fato é que foram 48 anos, mais especificamente, entre a primeira lata e o primeiro abridor de sachê. E hoje, o que a gente vê? Vê todas essas embalagens migrando para plástico e o corte está aí para trazer segurança e conforto nessa abertura. Eu fico por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo e contamos com você para estar disseminando essa ideia. Muito obrigado.